a gente continuar nossa quaresma espiritual, certo? Faltam 3 semanas antes da 50, 51, 52, 53, 4, com essa aqui, 4 capítulos até a crucificação de Jesus, até a Páscoa. Será que é tudo isso? Acho que sim. Sim, porque tem 5 domingos, né? É. Tá certo. Tá certo. Então. Porque é outro mês, né? A Páscoa. Não esse mês, não. Então, vamos continuar, então, com o capítulo 50 de Isaías. Isaías é o profeta que mais profetizou, um profeta messiânico, né, que a gente chama, porque ele é que mais profetizou em relação a Cristo, a sua vinda, a sua crucificação, ao seu ministério. A gente tinha começado do porquê ele foi enviado, né, no 48, porque o povo estava desobediente. No 49, a gente viu que eles tinham a promessa de sair do exílio, né, que era da Babilônia. E agora, era Jesus falando já. E aqui no 50, continua sendo Jesus falando. Ele está explicando o porquê, na verdade, o povo está se desviando. Ele fala que não foi, como alguns pensam, às vezes, justamente em relação à predestinação, que não foi por causa dele, mas foi por causa da desobediência do povo, né? Que eles foram separados do amor de Cristo e de Deus. Então, vamos ler e tentar entender o que ele está falando no capítulo 50, o que ele está profetizando, Isaías falando no nome do Senhor. Hein? Então, Isaías capítulo 50. Assim diz o Senhor: por acaso a sua mãe foi mandada embora porque me divorciei dela? Como pergunta. Sua mãe, aqui, a mãe seria Israel, como nação. Né? Será que será que Israel foi mandado embora porque eu me divorciei dela, dessa nação, porque eu o rejeitei? Vende vocês como escravos para os meus credores? Aqui ele já está falando do reino do norte, Israel, e do reino do sul. As 12 tribos se separaram, né? Tinha se separado aqui. 10 foram para o norte, com Jeroboão como rei. 2 que Benjamim e Judas ficaram no sul, em Judas, que era sob o rei Roboão, certo? Então ele fala, mas Israel, então, que ficou Israel no, sul, no norte, será que eu me separei dela? Eu me divorciei? Não. Não foram vendidos por causa dos seus pecados, então é por causa dos pecados dele, não é que Deus os abandonou. Mas eles pecaram para ser abandonados. E sua mãe se foi, Israel, se foi por causa da rebeldia de vocês. E lá quando Jeroboão queria ser rei, justamente do reino do norte, então, das 10 tribos. Isso aconteceu logo quando Jeroboão e Roboão ficaram reis, dividiram as 12 tribos, aconteceu logo depois da morte de Salomão. Ele levou o exílio na Babilônia, né? Eu estou lendo em Êxodo. A Babilônia foi 200 anos depois disso. Eles se separaram, ou até mais. Se separaram depois os assírios. Depois o Ciro, a unidade de Ciro, eles voltaram para Israel para reconstruir o templo. Sim, o Ciro depois os libertou. Aí, mas esse aqui, daqui a 200 anos, o reino do norte vai ser deportado para a Babilônia, 200 anos depois. Mais 50 anos, Judas não escapou, também foi deportado para a Babilônia. Então, 250 anos depois, na verdade, todas as 12 tribos se encontraram cativos. De Deus, né? Tudo Israel que é o povo de Deus. Sim. Se encontrou cativo na Babilônia. Aí eles ficaram mais ou menos 80 anos cativos lá. E Ciro os libertou, permitiu a reconstrução do templo, etc. Então,
Mas aqui ele fala sobre a divisão das tribos, né? Então, será que eu me divorciei? Não. Não, foram vendidos por causa dos seus pecados, e sua mãe se foi, Israel, por causa da rebeldia de vocês. No versículo 2. Porque ninguém apareceu quando eu vim. Isso ele está falando de si encarnado. Quando eu vim, ele já está falando bem lá, depois quando Deus se encarne na forma de Jesus Cristo. Né? Aqui a gente pode. Porque ninguém respondeu quando eu chamei. O povo judeu que rejeitou. Né? Vamos ler em Mateus rapidinho, Mateus 28, 18. Por que ninguém apareceu quando eu vim em carne e osso? Mateus 28, 18. É o último, quase o último versículo de Mateus. Eu posso ler. Mas eu acho importante a gente ver como isso aconteceu depois. Isso, porque ele está falando aqui, porque ninguém apareceu quando eu chamei, hein? Porque ninguém veio. Aí no versículo ele fala aqui, vão fazer as pessoas, no 18. Jesus se aproximou deles da grande comissão, quando ele mandou os discípulos depois levar as boas novas. Jesus se aproximou deles, diz: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina esses novos discípulos a obedecer a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso sempre, estou sempre com você até o final dos tempos. Eu acho que eu peguei errado lá, mas pode até acho que não na referência que eu queria por aqui, não. Não, acho que não bate muito bem. Mas é verdade que durante o ministério de Jesus, ele foi rejeitado, ninguém apareceu, não é verdade? Isso, o povo judeu o rejeitou, hein? E por que não tenho poder? É porque não tenho poder. Não, eu tinha que ler mais um pouquinho. É porque não tenho poder para libertar, pois eu, com uma simples palavra, seco o mar e transformo rios em desertos cheios de peixe morto. É aqui ele fala, eu tenho todo o poder, eu lhes dou todo o poder. Hein? Então não é porque ele não tinha poder de fazer, mas ele tem todo esse poder. Vão e façam. Ele fala assim, Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos. Então, aqui ele estava perguntando, por que ninguém respondeu quando eu chamei? É porque eu não tenho poder para libertar? Perguntando, com ponto de interrogação. Pois eu, com uma simples palavra, seco o mar e transformo rios em deserto cheio de mortos. Então, a gente vê que lá realmente ele tinha todo o poder e a autoridade, porque toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Então, lá está confirmado. Ele mesmo falou, a profecia abaixo. Versículo 3. Visto os céus com escuridão, e cubro-os com roupa de luta. Aqui a gente poderia ler em Colossenses, ler em Colossenses que eu coloquei lá, Colossenses 2:9, na página 1386, para entendermos. Eu vou ver aqui embaixo também. Colossenses depois de Efésios. Tem Colossenses, não? Isso. Depois de Filipenses, hein? Qual é o Colossenses? 2:9, né? O que a gente tem lá no 2:9? Vamos ver. Isso. No mesmo sentido, né? Visto os céus com a escuridão e cubro-os com roupas de luz.
O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria para que eu saiba consolar os cansados. Aqui ele está falando, está escrito o quê? No 9. Isso, ele tem toda a autoridade. Pois nele habita em corpo humano, é que eu não vejo o 9 aqui que eu rabisquei. Por isso que eu não estou encontrando. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Então, essa aqui que ele está falando. O Senhor me deu suas palavras de sabedoria para que eu saiba consolar os cansados. Ele tem todo o poder de Deus, a plenitude. Então, ele pode vestir os céus da escuridão. Se ele não quer fazer aparecer o sol, como ele fez, por exemplo, o contrário, perdurar o sol para vencer a batalha, ele pode. Se ele quer fazer recuar a sombra de alguns degraus, como ele fez, para o rei, para mostrar para ele que ele seria... Quem era o rei lá? Que chorou, que se arrependeu, que falou, não, eu queria beber, ele me deu mais 15 anos de vida. Era o Ezequias? Não me lembro. Aí ele mostrou na escada, e falou, mas sabe como que eu vou saber que realmente o profeta voltou? Para falar para ele, não, então Deus vai te deixar viver, porque ele tinha falado para ele que ele ia morrer. Aí ele falou, não, ele vai te deixar, então você se arrependeu, você chorou, ele ouviu teu choro, ele vai te deixar viver. Aí ele fala para o profeta, mas como que eu vou saber que realmente vai acontecer? Aí ele fala, ele vai fazer recuar a sombra de 3 degraus, né? 5 degraus, na escada. Realmente ele fez o sol voltar algumas horas, né? Então, ele consegue fazer tudo isso, né? O Senhor faz mesmo. Então, era só para falar que ele tinha, como Jesus Cristo, ele era Deus. Ele é Deus, né? O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Isso, ele já está começando agora falando do Espírito Santo. Nesse versículo 50, a gente vê o poder de Deus, a gente vê Jesus Cristo como sendo Deus, a gente vê o Espírito Santo como sendo o embaixador, o aconselhador de Deus também. São essas 3 pessoas que são Deus, que é Deus. Todas as manhãs, ele me acorda, Jesus falando, e abre meu entendimento para ouvi-lo. O Senhor soberano falou comigo, e eu ouvi. Não me rebelei, nem me afastei. Esse aqui ele está falando quando Jesus veio para fazer seu ministério na terra. Ele todo dia, 24 horas por dia, ele estava em contato com o Pai. Ele era Deus, mas era ser humano. Quem dava esse contato era o Espírito Santo. Ele fala, todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvir, através do Espírito Santo. Porque naquela época, quem tinha o Espírito Santo era Isaías. E ainda, Isaías somente quando ele recebia palavras proféticas. Senão, o restante da vida dele não tinha manifestação do Espírito Santo. Era muito esporádico, quando Deus quisesse falar com ele, né? E como ele fez com vários outros profetas, né? Eles recebiam a ordem ou palavras de Deus, mas depois, uma vez isso feito, eles eram normais, profetas, mas eles não podiam do coração deles inventar coisas também, não. Senão eram mortos, né? Só que aí Jesus, a partir de Jesus, o Espírito Santo, ele começa a demonstrar que o Espírito Santo pode ser permanente. Quando Jesus foi crucificado, é que eles receberam os apóstolos na Pentecostes, o Espírito Santo, foi uma coisa permanente. A primeira igreja é a igreja que não é mais de pedra, mas que é no nosso coração, o Espírito Santo morando no nosso coração. Isso é a grande diferença, né? O Senhor soberano fala comigo e eu ouvi. Não me rebelei, nem me afastei, como eles faziam. Ofereci as costas aos que me batiam, e a face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim e me cuspiam, porque o Senhor soberano me ajuda, e não serei envergonhado. Por isso firmei o rosto como uma pedra
e sei que não serei envergonhado. Porque aqui ele está profetizando que Jesus realmente foi batido, bateram nele. Bom, não está falado lá nos evangelhos que arrancaram os cabelos ou a barba dele, mas talvez também fizeram, né? Mas ele ficou realmente com o rosto pronto a receber as bofetadas, né? Ele fala como uma pedra. Ele não começou a chorar, ele não começou a se debater, né? Ele aceitou realmente de receber sobre si todas essas coisas que a gente deveria ter tido recebido, né? É assim que ele pagou mesmo o preço alto pelos pecados, começando pelas bofetadas, pelos açoitos, por todos esses constrangimentos que ele falou, por todos esses dores, essas torturas. Hein? Aquele que me faz justiça está perto. Aí ele fala, que ele, antes ainda, que ele não vai ser envergonhado, por quê? Porque ele vai ressuscitar. Eles vão matá-lo, crucificar na cruz, e 3 dias depois eles vão achar que então você vê, você não era nada em ninguém. Mas 3 dias depois ele ressuscitou. Né? Então ele não foi envergonhado, Deus é fiel. Aquele que me faz justiça, que é Deus, está perto. Quem se atreverá a se queixar de mim? Onde estão meus acusadores agora que eu ressuscitei? Cadê vocês que falavam que eu era ninguém? Que se apresentem. Vejam o Senhor soberano está do meu lado. Quem me declarará culpado agora? Vai estar falando praticamente com os demônios, né? Do mundo espiritual. Quem me declarará culpado? Todos os meus inimigos serão destruídos, com roupas velhas, comidas pelas traças. Esse aqui é o juízo, hein? Já está falando, todos os meus inimigos serão destruídos. Como roupas velhas, esse aqui vai ser um juízo, hein? Todos os inimigos vão ser destruídos. Até Satanás e todos os demônios continuam hoje a nos acusar, porque ele fala, quem vai me acusar agora? Mas esse aqui é depois do juízo, eu falo. Sim, nem o amor. Isso, exatamente. Não, é verdade. Quem entre você, no versículo 10, quem entre vocês teme o Senhor e obedece a seu servo? Quem entre nós hoje, a gente pode falar, teme o Senhor Deus e obedece a Cristo? Isso, que é o servo, né? Será que a gente se vê também como servo? A gente obedece na palavra como a gente deveria? Difícil, né? Ainda bem que tem a graça, porque a gente não se vê sempre como servo, não. A gente se vê meio como mandatário. Não é? Mas faz parte. O Senhor sabe disso, é por isso que tem a graça. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a seu servo? Se vocês caminham na escuridão, sem um raio de luz sequer, confiam então no Senhor e apoiam-se em Deus, em seu Deus. Ele está falando, se vocês caminham na escuridão, sem um raio de luz sequer, então basta confiar no Senhor e se apoiar em nosso Deus, em Deus. Mas tenham cuidado, vocês que vivem em sua própria luz. E quantas vezes a gente quer ter razão, né? Achando que é nosso juízo é melhor que o juízo, melhor que a palavra. Não, esse desaforo a gente não vai levar para casa. O Jesus nunca levou desaforo para casa, quer dizer, ou levou para casa, quer dizer, entendeu? Ele não se rebelou. E a gente, muitas vezes, a gente fala, não, esse aqui eu não vou, já vou resolver agora, não é? A gente quer resolver agora para não ficar com cara de tonto, hein? Com cara de servo, mas com cara de mandatário. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a seu servo? Se vocês caminham na escuridão, sem um raio de luz sequer, confiem no Senhor e apoiem-se em seu Deus, mas tenham cuidado, vocês que vivem em sua própria luz e se aquecem em seu próprio fogo. A gente se aquecendo no nosso próprio fogo é acreditar que a gente tem a força, tem todos os recursos por nós mesmos. A gente pode, a gente está bem, até a gente ficar doente. Aí a gente começa a pensar. Mas, senão, a gente tem nosso dinheiro, tem nosso carro, tem nossa mulher, tem nossos filhos, então está tudo maravilha. Até acontecer alguma coisa, né, que a gente vê que não é bem assim.
e se aquecem em seu próprio fogo. Esta é a recompensa que receberão de mim, para esses que pensam assim. Em breve cairão em grandes tormentos, que vai ser o fogo eterno, para esses que pensam que eles são soberanos e não querem ser servos, né? Ter essa atitude, realmente de servo, né? Essa humildade. O que faz a diferença entre o servo de Deus e quem não é servo de Deus, começa pela humildade, né? Claro que tem o arrependimento, é tudo o processo de conversão, mas depois da conversão, a nossa atitude ela é dirigida pela humildade ou pela arrogância. Ou o orgulho ou a humildade que nos dirige. A gente pode seguir o orgulho, que nos próprio fogo, ou a gente pode seguir a humildade, que é que nos protege, que nos dá a salvação depois, né? Porque quem segue o seu próprio fogo vai ser retribuído também pelo fogo eterno, não é? Então, um capítulo curto, mas seria muito expressivo, né? E fala muito bem de Cristo, de Cristo como servo, para a gente poder imitar esse servo e não se encher de arrogância, de orgulho. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez essa palavra, essa sabedoria que a gente recebe através dos profetas. Como é maravilhoso quando a gente pode conferir que tudo que foi anunciado pelos profetas realmente se realizou. Que a gente tem o privilégio